Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Assim nos diz o texto: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Podeis assentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta aos Hebreus de uma maneira geral. É uma carta onde nós encontramos 13 capítulos, uma carta muito extensa, e é uma carta muito específica, onde ela vai tratar um assunto principal, que é o sacerdócio de Cristo. Essa carta aos Hebreus, ela não possui um autor declarado, mas muitos atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, devido ao grande conhecimento que é relatado nessa carta, muitos argumentos, muitos ensinos teológicos, e também por uma certa menção no último capítulo a respeito de um certo Timóteo que está saindo da prisão, e também por saudações dos irmãos da Itália, certamente de Roma, aonde Paulo esteve preso, se você for olhar lá nos últimos capítulos de Atos. Então, por isso, são essas as razões que atribuem essa carta a Paulo, mas ela não é uma carta declarada. Essa carta ela é destinada principalmente ao público, aos judeus crentes em Jesus, principalmente para afirmar teologicamente o sacerdócio de Cristo. Por quê, meus irmãos? Se os apóstolos estivessem aqui hoje e tivessem a oportunidade de subir nesse altar para nós que somos gentios e anunciasse para nós: olha, Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. Para nós, está tudo certo, está tudo bem. Mas para um público judaico que está vivenciando todos os critérios da lei, o rigor da lei, essa conversa não seria uma conversa muito fácil. Eles deveriam ter ali uma conversa muito quente, de muitos argumentos, de muitas perguntas. E então é essa a razão que o autor ele escreve essa carta, e ele então vai trazer todos os ensinamentos possíveis para afirmar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Qual é a importância de nós entendermos o sacerdócio de Cristo? Porque isso vai trazer uma clareza para nós de quem Cristo é hoje. Nós temos uma leve compreensão a respeito de Cristo pelo que Ele fez na cruz do Calvário, pelo que Ele fez aqui nessa terra. Nós conhecemos a obra redentora dEle, e isso nós temos um grande apreço. Mas e o que Ele faz hoje para nós? Quem Ele é agora? E isso às vezes fica um mistério para nós, e é justamente essa
a ideia do autor trazer essa carta para nós. Porque o grande problema de falar que Cristo é o sumo sacerdote é nós estarmos lidando com a palavra de Deus, que dizia que o sumo sacerdote cabia à linhagem de Arão, a linhagem dos levitas. E Jesus era da tribo de Judá. Me ajudem. Então aqui há um grande problema. Como entender que Cristo é sumo sacerdote, se nem da tribo de Levi ele é? O autor ele vai trabalhar sempre em concordância com a lei de Deus, e o seu vasto conhecimento consegue trazer clareza, uma explicação brilhante a respeito disso. E qual é a pessoa que ele vai usar para trazer o seu argumento, para embelezar a pessoa de Jesus hoje, ressurreto? Ele vai falar a respeito de um homem muito misterioso na Bíblia, chamado Melquisedeque. Um homem que nós vamos encontrar em apenas uma única passagem no livro de Gênesis, aonde ele terá um encontro com Abraão no capítulo 14. Então o autor ele vai dizer o seguinte: se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então é esse o problema que ele está levantando e que ele vai responder com Melquisedeque. Moisés, quando ele vai subir ao monte e ele recebe todas as instruções para construir o tabernáculo, Deus está revelando para ele o tabernáculo, o templo celestial. Existe um templo nas regiões celestiais, aonde ele teve essa possibilidade de visualizar e representar este templo aqui na terra. Foi isso que Deus revelou para ele lá no monte, o modelo que lhe foi mostrado. E então agora ele apresenta este homem chamado Melquisedeque. Este nome significa meu rei é justiça, ou rei de justiça. Ele era rei em Jerusalém, na época não se chamava Jerusalém, se chamava Salém. E podemos encontrar no livro de Gênesis capítulo 14. Depois que Abraão ele vai resgatar Ló em uma guerra contra reis, a Bíblia diz que eles então saíram vitoriosos, e ao voltarem, Melquisedeque simplesmente surge nesse versículo 18 do capítulo 14, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e trouxe pão e vinho. Guarde esses dois elementos, depois nós estaremos aplicando. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. E então Abraão entregou a Melquisedeque uma 10ª de todos os bens que havia recuperado. O dízimo que Abraão está entregando para Melquisedeque é um reconhecimento do sacerdócio daquele homem. Porque o dízimo, na Bíblia, ela só pode ser entregue ao sacerdote. Ela é destinada ao sacerdote. Ninguém mais pode ter ou receber dízimo. É uma atribuição específica para os sacerdotes. E existe um entendimento, pelo menos na tradição judaica, onde eles vão dizer que o filho de Noé, Sem, é o Melquisedeque. Porque se nós olharmos num contexto geral, depois do dilúvio só surgiu
a família de Noé. Noé, ele preservou o que ele conhecia, o que ele recebeu de conhecimento a respeito de Deus, transmitiu aos filhos e ele libera uma bênção especial para Sem. Então ele dá a ele essa responsabilidade de dar continuidade à religiosidade da família, ser o sacerdote da família. E isso vai sendo transmitido de geração em geração. E é um ponto muito importante, porque antes da entrega da lei, os primogênitos eram responsáveis pelo sacerdócio da família, pela vida religiosa da família. E este homem, filho de Noé, ele será contemporâneo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai viver o suficiente até aproximadamente 50 anos da vida de Jacó. Por isso ele é atribuído a este Melquisedeque, que necessariamente não é uma pessoa, mas é um título, rei de justiça. Apenas Noé havia sobrevivido e ele havia recebido a bênção da primogenitura. Concluímos então que, sendo Sem ou não, filho de Noé ou não, Melquisedeque ele se encontra com Abraão e redo que Deus tinha para a vida de Abraão e o propósito de abençoar todas as famílias da terra. E então, naquele encontro intencional, Melquisedeque ele vai transferir esse ofício sacerdotal para Abraão. Neste encontro selado com pão e vinho, uma refeição e o reconhecimento através do dízimo, há uma transferência de ofício. Abraão recebe esse ofício sacerdotal e ele transmite posteriormente a Isaac, a Jacó. Por isso que o autor de Hebreus ele vai trazer a menção desse Melquisedeque, porque ele é um sacerdote antes da entrega da lei, antes da eleição dos levitas. E até mesmo existe uma citação de Jacó, que ele entrega o dízimo para Esaú, né? Quem se lembra do texto vai dizer que quando eles se encontraram ali, Jacó ele dá o dízimo para Esaú, o reconhecimento da primogenitura que ele havia negligenciado, que ele havia rejeitado. Era uma forma de restituição, de reconhecimento. Depois de Abraão, de Isaac e Jacó, a ida dos filhos de Jacó para o Egito, os filhos de Israel saem do Egito e se encontram no Monte Sinai para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos e todos os demais mandamentos que nós podemos encontrar nos livros de Moisés. Existe ali a entrega dos 10 mandamentos, o registro nas tábuas, a quebra das tábuas, porque o povo estava em idolatria, adorando o bezerro de ouro. E naquele momento em que ele quebra as primeiras tábuas da lei, Moisés ele se levanta e diz assim: olha, quem estiver do lado do Senhor, vem aqui para o meu lado e nós vamos matar todos os envolvidos nessa idolatria. Aí a Bíblia vai dizer que os levitas acompanharam Moisés, obedeceram a ordem do Senhor, e por essa obediência, por essa prontidão, eles foram eleitos para exercer o sacerdócio, para ministrar no tabernáculo de Deus. Foi nessa ocasião em que Deus sela um compromisso com a tribo de Levi e ele restringe o sacerdócio somente à tribo de Levi, somente aos descendentes de Arão. Aí nós temos o grande questionamento: como Jesus se tornou sumo sacerdote se Deus escolheu a tribo de Levi? Porque existe um sacerdote anterior à tribo de Levi. Tendo em vista essa restrição e por Jesus por ter vindo sob promessa da tribo de Judá, essa eleição se dá pelo chamado de Deus. Hebreus capítulo 5 vai dizer o seguinte, versículo 4:
ninguém assume essa posição de sacerdote, de honra, por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão, ele foi chamado por Deus. Deus deu a ele este ofício. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho e hoje eu o gerei. É uma referência de Salmos capítulo 2, versículo 7. Em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma outra citação de Salmos 110, versículo 4. Então o autor está trazendo todas essas referências para embasar o seu entendimento. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, a Deus. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E com isso foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito. E tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que nós estamos compreendendo aqui? Assim como Abraão, ele não tomou para si o ofício de sacerdote, mas ele recebeu de alguém superior a ele, Cristo também não tomou para si por si próprio. Ele recebeu de alguém superior a ele. Deus deu a ele a honra de ser sumo sacerdote, fora das restrições da tribo de Levi, através da ordem de Melquisedeque. O que aconteceu com a ordem de Melquisedeque? Ela foi suspensa a partir da entrega da lei, a partir do momento que Deus escolheu os levitas. Mas no tempo certo, Deus ele usa novamente essa prerrogativa e lhe dá por juramento que ele será o sumo sacerdote. O que isso traz para nós? O que isso muda na nossa vida? Muda tudo, meus irmãos. Por quê? Se nós estivéssemos vivendo na aliança do Sinai, eu e você hoje teríamos que ter trazido uma oferta de animais. E nós não estaríamos nesse ambiente onde podemos nos encontrar com Deus. Nós não teríamos acesso. Nós entregaríamos a oferta a um sacerdote. Ele iria fazer tudo o que era necessário ali para fazer o sacrifício. E dali, dependendo do sacrifício, haveria ali uma refeição. E dali nós iríamos embora. Hoje não, meus irmãos. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Através disso que nós estamos compreendendo aqui, é o que nós estamos, digamos aqui, entendendo o pequeno iceberg, que eu estou sendo aqui, bem simples na linguagem, do que é a nova aliança. A nova aliança não é somente Cristo ter morrido por nós, mas o que Ele fez para selar essa nova aliança? O que é a nova aliança? Em contraproposta à antiga aliança. Esse entendimento embeleza muito mais o comprometimento que nós temos para com o Senhor. Nós às vezes nos limitamos a pensar que Cristo morreu por nós, agora nós estamos na igreja e nós entendemos que Ele foi o Cordeiro de Deus e por aí parou. Não, Ele está num lugar elevado, Ele está num lugar celestial e Ele está exercendo um ofício poderoso. Lembram quando João ele teve a visão na ilha de Patmos? Ele
teve a visão de Jesus praticamente dentro do templo, aonde ele viu ali 7 candelabros e um homem e um ser semelhante ao Filho do Homem no meio dos candelabros. E ele ali descreve toda a visão que ele teve. Foi uma visão maravilhosa. Cristo não é mais o cordeirinho que foi sacrificado. Ele agora recebeu toda a autoridade, todo o poder que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso agora nós podemos compreender um texto muito conhecido, aonde diz o seguinte, Hebreus 7:12: e se o sacerdócio muda, também é preciso que haja uma mudança de lei. É preciso que a lei mude. E eu já vi dezenas de vídeos a respeito desse texto, e muitos levam ao pé da letra quando diz ali, é preciso que a lei mude. E aí coloca tudo num pacote só, como se tudo tivesse sido mudado, como se todo o Antigo Testamento tivesse sido invalidado. Se o Antigo Testamento é invalidado, irmãos, é inválido o Messias, é inválido o sumo sacerdócio, porque precisa estar baseado no Antigo Testamento. Se Cristo não estiver baseado no Antigo Testamento, ele não é o Cristo. O que vai definir quem é o Cristo, quem é o Messias, é a aliança de Deus, é a palavra de Deus. O que foi mudado, o que era necessário mudar? A lei do sacerdócio. Porque a lei do sacerdócio dizia, só pode ser sacerdote quem é da tribo de Levi. Então, se para que Cristo tenha que ser sumo sacerdote, a lei do sacerdócio precisa mudar, porque é incompatível, ele é da tribo de Judá. Então, qual é a resposta do autor de Hebreus? Na sequência ele vai dizer o seguinte: esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Lembram quando o exemplo de Abraão, que ele não tomou para si a honra de ser sacerdote, receber o ofício, mas ele recebeu de alguém? Cristo também recebeu de alguém superior, foi através do juramento. A respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre. E por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Aleluia. Aliança superior. A aliança anterior e a nova aliança. Ambas as alianças, elas são seladas por um elemento. E o que torna um superior ao outro. As duas alianças, elas foram seladas com sangue. Quando Moisés ele vai inaugurar o tabernáculo, ele vai separar Arão e seus filhos para serem sacerdotes, existe ali a aspersão de sangue. Em todos os utensílios, em todo o tabernáculo, em todos os sacerdotes, houve a aspersão de sangue como o selamento da aliança. Cristo também derramou o seu sangue para a nova aliança. Mas qual é a diferença do sangue? A antiga aliança selou com sangue de animais. A nova aliança, ela é superior porque ela é selada com o sangue de Cristo, o sangue de um justo. Por isso ela é uma aliança superior. Não no sentido da queda da lei dos mandamentos, mas pelo elemento que é usado para selar essa aliança. Hebreus 9:23 vai dizer, as representações das coisas do céu, que é o tabernáculo, que estava representando as coisas do céu, tiveram que ser purificadas com sangue de animais. Agora as verdadeiras coisas celestiais, aonde Cristo está como sumo sacerdote,
tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, que foi através do seu sangue. Cristo agora ele confirma essa nova aliança por meio do seu precioso sangue. Qual era o intuito dos sacrifícios? Em contraproposta ao sacrifício de Cristo. Para nós entendermos a comparação entre as duas alianças. O intuito dos sacrifícios sempre foi trazer o aperfeiçoamento daqueles que vão adorar a Deus. Se eu e você temos um compromisso com Deus, é para o meu e para o seu aperfeiçoamento. Isso é viver de novo, nascer de novo. É você ser aperfeiçoado, é você ser transformado, deixar a sua velha natureza para ser uma nova pessoa em Cristo. Os sacrifícios tinham esse mesmo propósito, mas não atingiram o objetivo. O autor ele escreve que as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podiam criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Então, um caráter temporário eram os sacrifícios. Os sacrifícios teve um período, teve um tempo, até que viesse o sacrifício de Cristo. Agora, um único sacrifício de Cristo teve êxito. Através da obra de Cristo, nós tivemos a purificação e o perdão completo. E com isso invalidou a necessidade da ordem levítica e do ritual de sacrifícios. É por isso que hoje, para nós estarmos aqui, nós não temos a exigência de nos apresentarmos a Deus com oferta de um animal para ser sacrificado. É por isso que hoje nós temos esse livre acesso à presença de Deus. Percebam que, como nós cantamos, né? No primeiro cântico ali, como são grandes as coisas que Deus faz, como é perfeito tudo aquilo que Deus trabalhou ao longo dos anos, ao longo dos tempos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui experimentando o que é a nova aliança, o que é o novo concerto, o que é o acesso à presença de Deus. Hebreus 9:25 vai dizer o seguinte: ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos tem que entrar no lugar santíssimo com o sangue de animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no final dos tempos, ele apareceu de uma só vez e por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Em Hebreus 10:12, o nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, e válido, esse sacrifício ele é válido para sempre. E então assentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Que obra maravilhosa! Por isso que é muito importante nós compreendermos isso que Cristo fez por nós, meus irmãos. É muito vago nós entendermos Cristo somente pela obra da cruz. É como se ele não tivesse mais aqui no nosso meio, como se ele não tivesse mais nenhum papel no nosso meio, como se ele não tivesse mais nada para exercer. Cristo agora ele está oficiando, não no tabernáculo terrestre, feito por mãos de homens. Agora ele está oficiando no templo de Deus, nas regiões celestiais.
E por ele ter feito esse sacrifício e ter alcançado o perdão dos nossos pecados de maneira definitiva, Hebreus 10:18 diz que já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. O que eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando pelo menos 10 capítulos de Hebreus para entendermos o que Cristo está fazendo por nós hoje. E eu aconselho e deixo aí como lição de casa, para que você faça a leitura ou a releitura da carta aos Hebreus com esse entendimento, com esta visão, para que você tenha clareza e a revelação de Jesus hoje, para que você compreenda como ele recebeu toda essa autoridade, todo esse poder do Pai. Ele mesmo diz: eu ainda estou trabalhando, o Pai também trabalha, e o Pai é maior do que eu. Por isso que Deus estabeleceu Jesus por juramento, para que ele fosse nosso sumo sacerdote, que entende as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que ele possa assim interceder por nós. Tudo isso que nós estamos compreendendo responde Hebreus 8:13. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. O que desaparece? O que se tornou antiquado? O sacerdócio levítico. Porque agora nós temos o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi e se sacrificou de uma vez só e conseguiu o perdão dos nossos pecados de maneira definitiva. E esse sacrifício ele é válido para sempre. Não há mais necessidade de sacrifício. Na aliança sacerdotal anterior, sacrifícios de animais eram necessários para alcançar o perdão pelos pecados. Agora, nessa nova aliança sacerdotal, não é necessário, porque Deus reconheceu a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo e perdoa os pecados liberalmente. O que o autor de Hebreus vai usar para finalizar a sua tese? Jeremias capítulo 31, versículo 33. Vou pedir para o irmão Leandro projetar isso para nós, por favor. Jeremias 31, 33 é a profecia de Jeremias. É a profecia que vai falar a respeito da nova aliança. Nenhuma outra passagem na Bíblia vai falar nova aliança, ou que Deus fará uma nova aliança de maneira tão declarada, claro. Existem passagens no livro de Ezequiel, mas que não usam o termo nova aliança, mas existem características a respeito da nova aliança. Existe essa promessa, essa profecia, mas o livro de Jeremias, ele é muito específico em falar que Deus fará uma nova aliança, e é o que o autor vai usar para fazer o seu argumento. Jeremias, ele vai profetizar, mas ele não vai enxergar os meios pelos quais a nova aliança trará os resultados. Jeremias, ele não pôde contemplar que estava falando de um novo sistema sacerdotal, da eleição de um sumo sacerdote perfeito. Ele visualizou apenas os resultados finais dessa nova aliança, mas ele não enxergou o agente. O versículo 33 vai dizer o seguinte: esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor.
e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O autor ele está trazendo a lembrança, essa citação da profecia de Jeremias, para finalizar o seu argumento desta nova aliança sacerdotal que ele está tratando ao longo dos 10 primeiros capítulos da sua carta. Ali ele vai falar a respeito de alguns resultados que essa nova aliança trará. Que a palavra de Deus estará em nossa mente, ela será escrita no nosso coração, que não será necessário ensinar a seus vizinhos a conhecer ao Senhor, porque todos o conhecerão. E Deus perdoará a maldade e nunca mais se lembrará de seus pecados. Ao mencionar que Deus perdoará a maldade e nunca mais lembrará dos pecados, Deus não está exigindo nada para esse perdão. Esse é o resultado da nova aliança. Deus não está exigindo nada de mim e de você para alcançarmos este perdão. Não há essa necessidade de dar uma exigência para alguém, uma penitência para alguém. Você precisa fazer determinada coisa para receber o perdão de Deus. Não há. Tá dando uma interferência aqui, ó. Foi mexido ali? Vou trocar aqui, tá? Então, o que o autor está trabalhando aqui? Deus, ele perdoará de maneira liberal. Tudo isso que ele está mencionando aqui são os resultados da nova aliança, mas ele não está enxergando o agente responsável por todos esses resultados. Qual era a função do sumo sacerdote na época? Ensinar a lei de Deus ao povo e servir de intermediador para perdão dos pecados. O sumo sacerdote e os demais sacerdotes eram responsáveis por ensinar a lei de Deus, por ensinar a palavra de Deus e servir de intermediador. Você ia até o sacerdote, entregava o seu sacrifício e ele oferecia a Deus. Ele era um agente intermediário. Agora Cristo exerce todas essas funções. É Ele quem coloca a palavra de Deus no meu e no teu coração. Assim como diz o profeta, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É Ele que nos convence que determinado mandamento precisa ser praticado na minha e na sua vida. De nada adianta eu falar para mim ou para você, irmão, você não pode cometer idolatria. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas é o Senhor quem fará com que essa palavra, essa direção, esse mandamento esteja na sua mente, esteja gravada no coração. Necessariamente nós temos pastores sobre a nossa vida, e isso é algo que será mantido até Jesus voltar. Mas, diferente de antes, eu e você não precisamos necessariamente consultar líderes. Eu e você temos livre acesso à presença de Deus e podemos receber instrução e revelação, irmão. Antes era necessário você ir ao templo para conhecer a palavra de Deus, agora não. E eu já até ouvi testemunhos na internet dizendo de pessoas que eram analfabetas e diante da Bíblia conseguiram aprender a ler e ter a revelação da palavra de Deus. Não foi necessário ela ir a um sacerdote. Ela teve uma experiência diretamente com o Senhor. E este perdão de pecados agora não é necessário que haja um intermediador. Apenas um coração contrito, apenas um coração arrependido. Um coração disposto a não praticar mais a maldade e o pecado.
e liberalmente o Senhor perdoa os nossos pecados. Podemos concluir então, a respeito de Cristo e a nova aliança, que Cristo ele vestiu as 3 coroas: a coroa do sacerdócio, a coroa da profecia e a coroa da realeza. Cristo ele é sumo sacerdote, ele tem a palavra da profecia e ele ao mesmo tempo é rei. O contrário é impossível. Vou te dar um exemplo. O profeta Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta, e antes da unção de Saul, ele servia como líder de Israel, como juiz de Israel. Uma certa imagem de realeza. O povo pedia a direção para ele. Ele que governava a nação, assim como os demais juízes. Mas, mais específico, Samuel, ele carregava os 3 ofícios. Davi, ele era rei. Ele recebeu, por algum momento, a palavra da profecia. Até mesmo nós usamos aqui alguns textos, e o autor de Hebreus usa esses textos de Salmos como palavras proféticas. Então Davi ele teve essa unção profética, mas ele não exerceu o sacerdócio. Ele estava impedido. Cristo ele exerce essas 3 funções. Podemos concluir que para nós é um grande privilégio ter esse livre acesso à presença de Deus por meio de Cristo, que é o nosso mediador. Cristo é o nosso mediador. Cristo é quem teve o juramento de ser sumo sacerdote. Cristo é quem recebeu a honra de ser sumo sacerdote. Ninguém mais. Todos os discípulos, todos os apóstolos, a mãe de Jesus, todos tiveram seu ministério, mas nenhum recebeu o juramento de ser e de receber a posição que Cristo tem, de ser o nosso mediador. Cristo, como sumo sacerdote, ele intercede por nós, assim como nós lemos na abertura. Ele é quem conhece as nossas dores e nossas limitações, e isso é muito importante. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, e você já teve contato com um psicólogo, com um psiquiatra, teve que abrir o seu coração, ou até mesmo para um pastor, pastora, talvez você pensou: será que ele conhece a minha dor? Eu estou compartilhando, mas será que ele consegue entender o que eu estou passando? Cristo, ele conhece as nossas dores e as nossas limitações. Isso nos faz ainda amá-lo muito mais, porque nós não estamos buscando alguém que está alheio a nós, mas alguém que nos conhece, que sonda o nosso coração, que nos entende e que intercede por nós da maneira correta, que nos ajuda e nos auxilia nos momentos de dificuldade. É Ele quem expia o nosso pecado, pois Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. E para finalizar o nosso entendimento a respeito de Cristo, o texto vai dizer que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Hebreus capítulo 10, versículo 12 vai dizer o seguinte, que Cristo sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados.
última palavra, estão sendo santificados. Essa palavra, estão sendo santificados, traz para nós a ideia de constância, que eu e você precisamos estar nessa categoria de estarmos sendo santificados. Cristo, ele se sacrificou, Deus reconheceu o sacrifício, e com isso nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que é um perdão definitivo. Vou te dar um exemplo. Você que tem o seu carro, você que tem a sua moto, e você já foi penalizado por uma multa de trânsito. Você foi lá e você quitou a sua multa. Por você ter quitado essa multa, por você ter feito essa penalidade, o que vai acontecer se você repetir essa penalidade? Você vai receber uma nova multa, porque a lei está vigente. Deus perdoou o nosso pecado uma vez que nós nos arrependemos. Agora, se nós voltarmos à prática do pecado, é necessário um novo perdão, um novo arrependimento. Que é esse entendimento que nós precisamos ter nos dias de hoje, irmãos. Porque é muito enfatizado, e tem um pregador no Brasil que abre a boca desse tamanho para pregar uma super graça, que Deus aceita você como você é, que Ele não importa o que você faz, que Ele não liga a forma como você faz, como se tudo fosse liberado. Deus entende a nossa dificuldade, a nossa limitação? Sim. O texto diz que Jesus, Ele se tornou homem e nos entende, Ele sofreu as mesmas limitações. Mas isso não nos dá margem para viver no pecado. O que é pecado continua sendo pecado. O que muda é que eu e você não temos a necessidade de oferecer animais para receber o perdão dos pecados. Mas pecado continua sendo pecado. Então qual é o antídoto para nós, irmãos? Ele nos tornou perfeitos para sempre, desde que estejamos no processo de santificação. O processo de santificação ainda é o mesmo. O caminho da renúncia ainda é o mesmo. O caminho da obediência ainda é o mesmo. Isso é muito mais valioso agora. E é muito mais peso sobre as nossas vidas. Vou te dizer por quê. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, Jesus falou o seguinte para a sua geração: as gerações passadas, não me lembro o texto exatamente, mas Jesus ele cita algumas pessoas lá, e ele diz assim, nesse sentido: as gerações passadas vão se levantar e vão acusar essa geração que estão vendo Cristo e não estão reconhecendo. Quantos lembram desse texto? A rainha que foi se encontrar com Salomão, que viajou uma certa distância para ouvir a sabedoria de Salomão, vai se levantar contra essa geração, vai se levantar contra essa geração, porque está aqui alguém maior do que Salomão. É essa referência que Jesus está falando. Agora eu pergunto: quanto mais peso está contra nós, que vivemos sobre esta nova aliança, essa aliança superior, e não estamos levando na seriedade como ela merece? Consegue entender o raciocínio? Sobre nós está um peso muito maior.
uma responsabilidade muito maior. Os profetas tiveram visões, pequenas experiências do que nós estamos experimentando agora. Eles desejavam conhecer o agente precursor dessa nova aliança. Eles desejavam estar na geração do Messias. Eles desejavam estar vivendo os termos da nova aliança. Eles profetizaram com o desejo de estar, mas não alcançaram. Nós alcançamos. E como nós vemos a nova aliança? Como algo liberal? Como algo que podemos fazer tudo? Ou com a responsabilidade de que sobre nós está um peso muito maior? Por que um peso muito maior? A santidade de Deus ainda continua sendo a mesma. Concordamos nisso? Deus continua sendo santo, Ele não há variação. O que Deus condena ainda continua vigente. O que Deus aprova ainda continua vigente. E eu até estava conversando com a pastora Cris algumas coisas relacionadas a isso, que ao longo dos anos a igreja foi afrouxando algumas coisas e agora nós não conseguimos consertar. Vou te dar um exemplo. Dificilmente nós conseguiremos consertar o casamento entre 2 homens ou 2 mulheres, porque a igreja afrouxou. A igreja legislou em cima da palavra de Deus, em cima da condenação de Deus. Tudo isso foi afrouxando e foi se trazendo essa religiosidade de hoje, que tudo é liberal, que tudo é um auê, né? É um auê. Tudo pode. Agora nós não podemos cair no extremo. A nova aliança, ela nos traz essa liberdade, e os apóstolos, eles legislaram em Atos 15. Idolatria continua sendo a mesma. A vida promíscua continua sendo a mesma. É proibido a ingestão de alimento com sangue. Ainda é proibido. E eles ainda dão uma direção para aqueles que estavam se convertendo. Isso é o mínimo que vocês devem fazer. Se vocês querem aprender mais, eu aconselho vocês a aprenderem mais. Leia lá Atos 15. A palavra de Deus, a lei de Moisés, está sendo ensinada todos os sábados nas sinagogas. A instrução apostólica é dar continuidade no aprendizado da palavra de Deus. É dar conhecimento àquilo que Deus aprova e àquilo que Deus desaprova. A aliança, essa nova aliança, nós somos ligados à promessa de Abraão. E é um ponto importante nós trazemos clareza. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela continua sendo a mesma, ela continua vigorando. Mas ela exerce para nós a partir do momento em que nós permitimos que o Senhor coloque ela no nosso coração e imprima ela na nossa mente. Diferente se você é judeu por nascença, por etnia, você está debaixo dessa obediência. Nós estamos debaixo da aliança de Abraão, nós caminhamos nas pegadas de Abraão. Abraão, ele cumpriu e ele obedeceu os mandamentos por meio da fé. E é essa a dinâmica que nós precisamos ter. Nós devemos desenvolver a nossa fé. Assim como diz o texto, aqueles que estão sendo santificados, que estão aprendendo a palavra de Deus, estão colocando em prática da maneira como eles vão compreendendo, da maneira como o Espírito lhe dá entendimento. Nós não podemos cair no extremismo da lei, porque ela mata, ela traz peso, ela traz condenação.
estamos agora com a responsabilidade de estarmos no processo de santificação, de conhecer a vontade de Deus, de aprimorar a palavra de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Cristo, Ele garantiu para nós uma porta aberta. É uma garantia de porta aberta. Agora, você tem o desejo de entrar por esta porta? Aí é um passo que eu e você precisamos dar. Como que eu vou entrar nessa porta? Aprendendo a palavra de Deus, entrar no processo de santificação, compreender o que Cristo está fazendo por nós hoje como sumo sacerdote, como aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que todos nós havemos de prestar contas diante dele. Por isso que para nós, irmãos, a responsabilidade, o peso é maior. É muito maior. Vamos colocar de pé. Jesus, quando ele esteve ensinando os mandamentos lá no monte, ele disse assim: vocês ouviram o que os seus mestres, o que os seus rabinos ensinaram. Vocês ouviram que não podemos matar, não podemos cometer o assassinato. Agora, eu porém vos digo, se vocês falarem mal, se da palavra da sua boca sair maldição a respeito dessa pessoa, você já cometeu assassinato. Jesus está trazendo um peso muito maior. Jesus falou assim: vocês ouviram dos seus antepassados a respeito do adultério. Agora eu porém vos digo, se você no seu pensamento, você já olhou com desejo, você já cometeu o delito. Ele trouxe mais peso. E é muito diferente do que nós ouvimos por aí. Como que se na nova aliança tivéssemos mais uma leveza, tivéssemos maior liberdade, quando Cristo está falando o contrário. Quando Cristo está trazendo para nós um entendimento muito mais profundo a respeito daquilo que está escrito. Enquanto alguns usam a literalidade da palavra, Cristo está aplicando a essência da palavra. Enquanto alguns estavam olhando apenas para aquilo que era exterior da lei de Deus, Cristo estava trazendo a essência que precisava ser transformada por dentro, que é o nosso interior, o nosso velho homem. Sobre nós está essa grande responsabilidade, essa grande privilégio também de estarmos vivenciando isso. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos experimentando hoje da graça de Deus, meus irmãos, foi pago com um preço muito alto. E nós precisamos dar esse devido valor, nós precisamos ter essa verdadeira identidade, essa verdadeira revelação daquilo que Deus fez por nós. Nós precisamos entender, conforme diz a Escritura, nós precisamos compreender, porque a falta de entendimento pode derrubar uma geração. Senhor, nós te louvamos por este momento, Pai. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, Senhor. E o desejo do nosso coração é que esta palavra permaneça, Senhor, em nossas vidas. Que ela seja escrita no nosso coração, que ela seja impressa nas nossas mentes, Senhor. Assim como disse o salmista, que ela possa estar guardada no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Que nós possamos nos deleitar na tua palavra, conforme diz o salmista, a
a qual é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Ela é quem nos dá a direção, ela é quem nos dá a orientação, Senhor. Ela é quem traz vida para as nossas vidas. Ela é quem vai nos aprimorar, é ela quem vai nos ensinar a respeito do Senhor. É ela quem vai nos instruir aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor reprova. É através do Teu Espírito que o Senhor fará isso no nosso meio, Senhor. E assim como diz as Escrituras, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração esteja reclinado, que o nosso coração esteja sensível, que o nosso espírito, Senhor, esteja sensível para ouvirmos a Tua voz nessa noite. Para que nós possamos compreender a beleza das Tuas Escrituras. Para que nós possamos compreender a beleza daquilo que o Senhor opera hoje em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está elevado aos céus, porque o Teu nome está sobre todo nome. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Ti foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e não há outro nome dado senão o nome de Jesus, a qual devamos ser salvos, a qual todo joelho se dobrará, e como diz as Escrituras, que todos, sendo ricos, pobres, reis das nações, sejam eles quem forem, todos nós nos dobraremos ao Senhor e confessaremos que o Senhor é o Cristo, o Messias. Não há nada oculto, Senhor, aos Teus olhos, não há nada que possa escapar do Teu controle, porque diz a Tua palavra: operando eu, quem impedirá? Aleluia, nós estamos, Senhor, debaixo da Tua autoridade. Nós queremos viver, Senhor, em obediência. Nós queremos caminhar em justiça. Nós queremos resplandecer o Teu reino, Senhor, neste lugar. Nós queremos ser, Senhor, uma luz para essa geração. Nós queremos, Senhor, desenvolver a nossa fé. E nós queremos estar, Senhor, neste processo de santificação, para que nós possamos ser aperfeiçoados, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, através do Espírito, Pai, porque a Tua palavra diz que vivendo no Espírito nós viveremos, mas do contrário, Senhor, se nós vivermos na carne, nós morreremos. Por isso, Senhor, nos conduza, que o Teu Espírito nos envolva, que o Teu Espírito, Senhor, possa tomar as nossas vidas, tomar a rédea, Senhor, das nossas vidas e nos conduzir em toda a verdade, em toda a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar ao Senhor neste momento. E eu te convido, meu irmão, a você entrar na sala do trono, porque você tem livre acesso. Você tem livre acesso à sala do trono. Você pode hoje sair daqui sendo visitado pelo Espírito de Deus. Você pode sair daqui sendo tocado pelo Espírito de Deus, recebendo revelação da parte de Deus. Tão somente abra o seu coração e eleva o seu entendimento agora, para que você possa ter uma experiência com o Senhor, em nome de Jesus. Pode entrar, pode crer.